Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, cara, tudo que envolve a Operação Salva Vasco. Então, galera, eu vou falar sobre coisas muito sérias aqui que, cara, eu não poderia nem estar revelando isso pra vocês. Então vamos fechar uma coisinha, cara? Não manda esse vídeo pra ninguém, não. Fica só entre nós. Já é porque é muito perigoso o que eu vou falar aqui, cara. Grandes revelações, né? Vamos lembrar que ontem, após o final do jogo, o atleta ali do América Mineiro, né, o capitão deles, o Juninho, né, ele falou que o Vasco não cai pelas coisas que vem acontecendo. Eu até comentei no vídeo de ontem. Logo após, o presidente do América Mineiro, né, também deu ali a entender que... Deu a entender não, ele falou com palavras claras, né, que tá existindo uma operação Salva Vasco, que é para os times que estão ali na parte de baixo tomarem cuidado, abrirem os olhos, né. Então, galera, eu vou compartilhar com vocês, cara, tudo que envolve essa operação. Vamos lá? Começando pela demissão do Barbieri, né? É ironia, tá, rapaziada? Agora eu vou falar o que realmente importa. A grande operação que o Vasco tá fazendo pra salvar a gente desse buraco. A demissão do Barbieri, né? Que deveria ter sido demitido antes, cara. Ali no pós-clássico, contra o nosso rival, que a gente perdeu de 4-1, né? É uma reclamação que eu faço perante a diretoria de futebol, o Paulo Brax e todos que envolvem ela. Porque, cara, ali o Vasco já não tinha mais clima, cara, com o Barbieri. Não tinha mais clima. O torcedor que já estava cansado de algumas falas do Barbieri, né? Inclusive, após a derrota contra o Santos, o Barbieri deu a entender que o Santos é acostumado a jogar na Série A e o Vasco não. Então ali, cara, a relação já estava totalmente desgastada. Ele deveria ter sido demitido ali. Não, mas esperaram e acabou que o Barbieri foi demitido no jogo contra o Goiás. Naquela derrota de 1-0, né? Onde, infelizmente, o Léo Jardim, que salvou a gente ontem, ele falhou naquele jogo. Mas eu acho que muito dessa demora para demissão se passou pelo nosso antigo CEO, né, o Luiz Melo, que eu vou falar daqui a pouco, onde o Luiz Melo ele sempre teve muito esse papo de austeridade financeira, que o Vasco não poderia gastar muito, coisas do tipo, e a gente lembra que o Barbieri ele tinha um contrato até o final de 2025 com o Vasco, então provavelmente a gente teria que pagar uma multa rescisória muito grande caso a gente demitisse ele. E isso a gente ia enrolando, ia levando com a barriga, Então eu chego a essa teoria, uma teoria minha. Com esse papo de austeridade financeira, eles devem ter pensado, pô, cara, a gente vai gastar uma bolada se a gente demitir o cara. Mas como a gente chegou no limite, onde não tinha mais condições, então eles resolveram demitir, mas demorou demais. Eu tenho certeza que essa demora se passou nas mãos do nosso antigo CEO, cara. Luiz Melo, que inclusive eu vou falar agora, né? Luiz Melo, cara, onde trouxe muita vergonha pro Vasco. Eu vou lembrar com vocês aqui, cara, algumas coisas que aconteceram referente a jogadores, né? A contratações do Vasco. No começo do ano, a gente contratou o Léo Pelé, junto ao São Paulo. A gente contratou o Lucas Piton, junto ao Corinthians. E é claro, para quem acompanha o Vasco de perto, que esses times cobraram o Vasco. Esses times estavam chamando o Vasco de cavoteiro, porque a gente tinha contratado esses jogadores e a gente não tinha pagado. E isso passa nas mãos do CEO. O CEO que não liberava o pagamento. Aí é mais uma teoria minha. O que eu acho que ele estava fazendo? Ele estava segurando o dinheiro dessas compras para gerar juros e beneficiar o Vasco. E assim o Vasco ganha mais dinheiro e numa data possível limite, onde talvez esses times já estivessem recorrendo à FIFA para o Vasco pagar, e sim o Vasco iria pagar, sabe? Então, cara, essa loucura dele que já é desde a era Jorge Salgado, que ele já trabalhava na gestão Jorge Salgado, quando o Vasco era 100% associativo. Então, cara, isso estressou demais o torcedor vascaíno. Onde a gente precisava demitir o técnico, onde a gente precisava contratar jogadores e não acontecia nada. Eu me lembro que nesse período, cara, eu como vascaíno, muitos vascaínos ao meu redor, a gente tava maluco, a gente ficava pensando, cara, tá acontecendo tudo e o Vasco não mexe os pauzinhos, cara. Não mexe. Então, cara, a demissão do Barbieri e a saída do Luiz Melo como CEO do Vasco, acho que foram pontos primorosos para essa operação Salva Vasco, né? E a gente continua. Agora, a parte boa, né? Vamos dizer assim, não que as outras não sejam, mas a gente tem a chegada do Ramon Dias, né? Junto com a sua comissão técnica, onde eles vêm fazendo um trabalho excelente, cara, excelente. Obviamente, a parte tática é muito importante, o Vasco apesar de não ter jogado bem ontem contra o América Mineiro, né? Mas no geral o Vasco vem mostrando um bom futebol dentro de campo, mas eu gostaria de destacar, cara, a parte psicológica, a cabeça dos jogadores, onde ele conseguiu pegar um time onde não tinha confiança nenhuma
começar a acreditar, começar a tentar algumas jogadas. Se envolve muitas contratações que o Vasco fez, com certeza, mas o Vasco voltou a ter confiança, cara. Os jogadores voltaram a acreditar, principalmente na primeira vitória dessa nossa sequência atual, né? Que foi aquela contra o Grêmio. Cara, o Vasco jogou muito bem contra o Grêmio. O nosso gol foi uma grande jogada do Paulinho Paula, uma grande jogada do Peck, gol do Verratti, que era o primeiro jogo do Verratti com a camisa do Vasco. Então o Ramon Dias conseguiu trazer essa confiança, cara. E eu acho isso muito importante. E ainda falando sobre a comissão técnica, né, agora, do Ramon Dias, a gente tem a chegada do nosso preparador físico, o Diego Pereira, que esse cara é excelente. Quando o Vasco estava ali sondando o Ramon Dias, vocês podem pegar um vídeo antigo meu, onde eu destaco isso, cara. O preparador físico do Ramon Dias, ele é muito forte. Eu falo isso pelo Al Hilal. Vocês lembram o Al Hilal que enfrentou o Flamengo na semifinal do Mundial, cara? O Al Hilal engoliu o Flamengo fisicamente. Engoliu. Eu olhei assim e falei, que isso, cara? Esses caras do Al Hilal parecem tratores, cara. Os caras estão ali passando por cima de tudo, cara. De tudo isso passa muito por cima do Diego Pereira, cara. O Vasco hoje tem um excelente preparador físico. Um excelente preparador físico. A gente vê isso dentro de campo. Muitos jogadores entregando tudo. Eu pego o Paulinho Paula, cara. Paulinho Paula não para de correr. Não para, cara. Não para. E agora falando ainda sobre Paulinho Paula, né, a gente chega nas contratações. O Vasco fez grandes contratações. A gente teve a chegada do Verratti, que era artilheiro do campeonato argentino, cara. Uma excelente contratação. A gente tem a chegada do Medel, que é um jogador, vamos dizer assim, veterano, mas é um jogador extremamente vitorioso. É um cara que sabe jogar futebol, senão ele não teria conquistado 2 Copas América, ele não teria jogado numa Internazionale da vida. É um grande jogador. A gente teve a chegada do Paulinho Paula, né, que vem sendo, pra mim, a cereja do bolo do Vasco. Pra mim é o melhor jogador hoje do Vasco. A gente teve a chegada do Praxedes, que é um jogador que oscila bastante. O Rossi, né, que agora que ele tá pegando mais o ponto ideal físico, ele tá contribuindo muito pro Vasco, dando muitas assistências, fazendo gols, inclusive, né? Ele fez gol no último jogo contra o Goiás, um gol, né? Que eu acho que ele fez com o Vasco, com a camisa do Vasco até agora, mas ele fez o gol com a camisa do Goiás. Assistência, ele deu aquela assistência pro gol do Zé Gabriel, ele deu assistência pro Praxedes no jogo contra o Fluminense, ele deu assistência no escanteio pro gol do Verratti contra o Fluminense também. Então o Rossi vem ajudando bastante. A gente tem a chegada do Payet, né? Onde a gente teve o Aero Payet. Cara, eu estava no Aero Payet e foi um momento onde o torcedor, tipo, o Vasco estava ali na zona de rebaixamento, mas o torcedor sentiu esperança, cara. O torcedor viu que, cara, a diretoria, ela não tá entregue. A diretoria tá tentando fazer alguma coisa. E juntou a saída do Luiz Melo. Eu tenho certeza que se o Luiz Melo tivesse continuado no Vasco, a gente não teria contratado o Payet. Só que em relação ao Payet, eu coloco um ponto ali de interrogação. Porque, cara, o Payet, ele já demonstrou minimamente que é um jogador que ele tem qualidade, mas a parte física dele, cara, ainda tá deixando muito a desejar. Então o Payet tem que entrar em forma o mais rápido possível, cara. Eu duvido que ele vai ser titular no próximo jogo contra o Santos, hein? Porque ontem contra o América Mineiro foi vergonhoso, cara. Então Payet, cara, vamos lá, mano. E, rapaziada, é mais ou menos esses destaques que eu trago pra vocês em relação à Operação Salva Vasco, né? Caso eu tenha esquecido de alguma coisa, escreva aí nos comentários. E a gente tem outros detalhes também, né? Do Vasco sendo prejudicado dentro de campo, né? De São Januário também bloqueado pro Vasco, né? Que aí sai um pouquinho dessa Operação Salva Vasco. Aí entra a Operação Prejudica Vasco, né? Vamos dizer assim. Que eu nem vou entrar nesse mérito. Então foi uma piada, cara, o que o Juninho do América Mineiro falou, o que o presidente do América Mineiro falou, cara, é surreal. E, cara, todo mundo foi a favor do Vasco. Todo mundo. Aí eu destaco aqui, jornalistas falaram que a fala do presidente do América Mineiro foi infeliz. Eu destaco o André Rizek, que é um grande jornalista do Sport TV, né? Ele fez um vídeo falando exatamente o que eu falei aqui, cara. A Operação Salva Vasco envolve a contratação de Ramon Dias, envolve a contratação de grandes jogadores. Essa é a Operação Salva Vasco. Todos os jornalistas esportivos, os mais famosos, foram a favor do Vasco. Não existe isso. É loucura. É loucura, foi uma cotovelada clara, cara, do jogador. Inclusive, era o melhor jogador do América Mineiro na partida, né? Eu esqueci o nome dele agora, cara. Bom, eu não vou achar aqui, não. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Foi o Maidana. Foi o Maidana que foi expulso. Era o melhor jogador do América Mineiro em campo, cara. A gente tem especialistas de arbitragem, como o PC Oliveira, do Sport TV, falando que a expulsão foi clara, que não tem motivo para reclamação. A gente tem o Gaciba, da ESPN, também. Inclusive, eles destacam que o Bandeirinha ele nem levantou ali, cara. Pelo amor de Deus, o Bandeirinha tava do lado do acontecimento, teve que ir pro VAR, cara. Mas ainda bem que a gente tem VAR, ainda bem. Então, cara, são situações... Inclusive, eu achei na internet, o maior influencer do América Mineiro, o canal dele é o B+, falou que é uma vergonha do caramba ficar nessa choradeira.
sabe? Porque hoje o atacante do América Mineiro, o Felipe Azevedo, postou uma foto com o supercílio inchado, cara, falando que em determinado momento ele sofreu pênalti onde não existiu pênalti nenhum. Eu vi e revi o lance, cara. Então é uma choradeira de ponta a ponta. Será que o América Mineiro vai chegar? Eles acham que vão chegar aonde, cara, com essa choradeira toda, cara? Então, galera, esse destaque que eu dou, todo mundo foi a favor da gente. O Vasco soltou uma nota perfeita, falando exatamente disso. A Operação Salva Vasco envolve contratação de técnico, contratação de jogador, a todo mundo, torcedor abraçando o time. Então, cara, é surreal isso que a gente passou. Eu odeio essas picuinhas. Eu odeio essas picuinhas, sabe? Então, cara, é complicado. Rapaziada, dando uma pincelada rápida sobre o jogo de ontem, né? Eu acho que o Vasco realmente foi mal, galera. O Vasco fez uma partida que não foi boa. Eu acho que o América Mineiro deu um nó tático no Vasco, principalmente ali com a linha defensiva de cinco zagueiros, né, na parte defensiva. Então o Vasco não estava ambientado a jogar contra esse estilo de sistema tático, de sistema defensivo. Ainda bem que teve a expulsão do jogador, deu uma facilidade pra gente, né? Gostaria de destacar também mais uma vez o Payet. Eu acho que o Payet está muito fora de forma. Ele provavelmente não vai ter mais tantas oportunidades assim, igual ele vem tendo. Ele que foi titular contra o Coritiba, ele que foi titular ontem contra o América Mineiro. Então não tá dando pro Payet ser titular. Ainda mais num jogo tão decisivo, o próximo contra o Santos, cara. Eu acho muito difícil. Acho que o Peck deve voltar, a gente deve jogar com Rossi e Peck, né? Então, o próprio Jair também, o Jair não estava fazendo uma partida boa, mas ele conseguiu fazer aquele gol no finalzinho, né? E a gente tem o nosso destaque, a gente tem o Léo Jardim, o Paulinho Paula, que pra mim ontem fez uma ótima partida. Eu fiquei muito feliz que ele não tomou o terceiro cartão amarelo. Imagina perder o Paulinho Paula pro próximo jogo contra o Santos, cara, seria terrível. Então, eu acho que tem... O Vasco também, cara, como o Ramon Dias disse na coletiva de imprensa, cara, eu acho que o jogo de ontem envolvia uma carga emocional muito grande, porque tinha essa esperança de ganhar e sair da zona de rebaixamento. Então eu acho que isso pesa um pouco na confiança dos jogadores. Talvez por isso que a gente não tenha conseguido ontem ter cabeça mais no lugar para conseguir achar o ataque, sabe? Então eu acho que isso pesou um pouco também. Então eu espero ver um Vasco contra o Santos, um Vasco mais relaxado, um Vasco que saiba o que fazer com a bola nos pés, né? Porque já demonstrou que sabe. Contra o Fluminense, aliás, contra o Coritiba, o Vasco sabe sim, cara, jogar com a bola nos pés. Mas talvez ontem, né, pelo jogo ter, vamos dizer assim, uma carga emocional tão grande, de você dar a resposta pro torcedor, ó, conseguimos sair da zona de rebaixamento, tenha atrapalhado um pouquinho os nossos jogadores. Mas o importante é que o Vasco venceu, e é esse vídeo que eu trago para vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje, não? Então nesse momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo pra vocês todos os dias. Deixa eu ir lá que tá um calor do caramba. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis.